Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Hubcast. Eu sou Rodrigo Victor, CEO da Hub2U, e vou apresentar a vocês um pouco da história e de tudo que pode rolar aqui em relação ao presente e ao futuro da HubSegs. Vou iniciar nossa conversa apresentando dois sócios fundadores, Wesley e Lucas. Sejam muito bem-vindos. E para Obrigado. começar nossa conversa, Lucas, conta para a gente aqui um pouco mais sobre a sua história, não só a história na área de seguros, mas sua história de vida, um pouco de como você entrou no mercado de seguros e onde levou até chegar aí a HubSegs. Bom, primeiro o Lucas trabalha com vendas desde os 14, 15 anos de idade, então o Lucas é um vendedor, né. Eu tenho orgulho de falar que sou vendedor e tenho orgulho de ser. Já trabalhei vendendo vários produtos distintos. Entrei no mercado de seguros de paraquedas, eu acho que como todo mundo, né, a gente até brinca no mercado de seguros que ninguém, quando é pequenininho, fala assim: "Cara, eu quero ser securitário". Não, todo mundo cai de paraquedas e acaba se apaixonando pelo mercado, levando a sério, entendendo um pouco. E o problema disso é até porque a nossa sociedade ainda não tem uma cultura de seguros bem formatada, então até por isso que não tem crianças ainda falando: "Olha, eu quero ser securitário", etcétera. Eu entrei no mercado há mais de 16 anos, comecei trabalhando em grandes corretoras multinacionais, como estagiário, técnico de seguros, depois comercial, depois eu fui para seguradoras multinacionais, passei por fusões, aquisições, e até que eu sempre tive no meu coração aí o DNA de empreendedorismo, né. Durante esse período eu empreendi em vários negócios distintos, tentei e sempre quis empreender. E depois de ter passado por 2 fusões em menos de 2 anos, eu tive a sorte de ter oportunidade de ter apresentado um projeto para alguns ex-chefes meus, para que a gente pudesse abrir uma assessoria de seguros, né. Depois que passou as fusões das seguradoras que eu trabalhava, eu comecei a atender assessoria, né, de seguros. Então eu vi como era o mercado, vi o quanto podia melhorar e tive a oportunidade de ter começado, né, a empreender nesse segmento aí com a ajuda do Wesley, que trouxe um outro mercado aí para mim, que trouxe um outro jeito de trabalhar. Eu trabalhava com um mercado muito corporativo, ele com um mercado muito massificado. Então, acho que foi um casamento perfeito no início e tenho muito orgulho da história que a gente construiu até aqui. Legal, legal demais. Eu ouvi você falando algumas vezes sobre cair de paraquedas, a questão da vida, né, de entrar essa questão de paraquedas na sua vida, e eu sei que paraquedas tem um significado Sim, real na sua vida. Conta um pouco pra gente. eu sou paraquedista há mais de 11 anos, né, hoje meu filho faz 1 ano e 8 meses, tem 1 ano e 8 meses que eu não salto, né, mas, eu já empreendi, já tive uma marca de camiseta, já tive uma marca de roupa que eu vendia em várias, áreas de salto pelo Brasil todo. Foi um dos empreendimentos aí que eu tive enquanto eu estava no mundo corporativo. E, cara, assim, é uma paixão, é um esporte incrível, como tantos outros. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei. E eu acho que o esporte tem muito a ver com o mundo corporativo, né? A Verdade. disciplina do atleta, o quanto o atleta tem que ter de dedicação. Então, essa mentalidade do atleta, eu acho que ajuda muito no mundo dos negócios hoje. Tanto é que você vê vários executivos hoje estão fazendo Ironman, outros estão pulando para esportes que eles gostam, né? Porque a gente trabalha num ambiente de fortíssimo estresse, então acho que quem se apaixona por um hobby ou por um esporte, né, que seja uma válvula de escape, que te ajude a ter essa mentalidade e a manter essa disciplina de acordar cedo todo dia, de realmente fazer os treinos do jeito que tem que ter feito, forçar a barra um pouquinho, te levar aquele 1% de melhorar a cada dia, eu acho que é importantíssimo essa mentalidade para o mundo dos negócios também. Perfeito, concordo totalmente. E você, Wesley, meu irmão mais Pô, velho, claro, não mais posso novo. deixar de brincar sobre isso. Conta pra gente um pouquinho da sua história de vida, que é uma história super bacana. E Obrigado. aí, esse tempo de mercado de seguros, que né, é um longo período aí de mercado de seguros. E aí também conta pra gente como que chegou essa questão aí da HubSegs na sua vida. Perfeito. Bom, irmãos mesmo, né, eu acho que é importante colocar que a gente se conhece há mais de 35 anos, apesar dessa cara de novos, né. É verdade. Mas, assim como o Lucas, eu também sempre vim da área de vendas. Você lembra da nossa época de adolescente, e eu lembro muito da minha mãe brincando comigo, ela falou: "Meu filho,
aprenda a vender algo, porque se depender da sua beleza, você está arrebentado na vida. Eu acho que a vida sábia, sua mãe sábia. Acho que a vida mais difícil que eu fiz foi essa, foi me vender, né? Primeiro buscar isso, me vender como profissional, me profissionalizar. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na época a gente estudava no Colégio Batista. Com 14 anos eu já trabalhava de office boy, já tinha meus comprometimentos. A escola também acabava cobrando isso. Depois de trabalhar como office boy, emancipação no banco. 18 anos já tinha a minha carreira e fui para a área de seguros. Então, entre toda a parte profissional, vou completar 33 anos de profissão entre banco e seguradora. De seguradora já vão 27 anos. E eu não me arrependo nenhuma vez de ter estudado bastante no mercado de seguros. E todas as pessoas, eu costumo agradecer a Deus que todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas deixam um conhecimento. E tudo isso depois foi necessário e aplicado na HubSegs. Inclusive a própria forma como a HubSegs começou, e aí tem uma formatação de gratidão a vários profissionais de mercado, mas principalmente ao encontro, né, terem proporcionado, depois de eu ter trabalhado em várias seguradoras, e do Acre até Paraná, todos pelo mercado de seguros, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Eu me deparei com o Lucas, que era um empreendedor nato, e aí a gente conseguiu juntar duas forças. Eu na parte comercial, como ele também muito forte na parte comercial, mas ele tem uma visão estratégica que eu não poderia ter sozinho. Então, eu costumo dizer que a Hub ela é uma confluência de várias virtudes que um só não poderia ter sozinho, criado uma empresa de tamanha magnitude e tamanha alegria para nós. Legal, muito bom ouvir isso. E o que seguro significa para você, Wesley, nessa sua jornada de vida profissional? O seguro, ele vem muito com proteger famílias. Quando a gente vê o que o seguro pode fazer na vida depois de um sinistro, refazer a vida, reconstruir a vida de uma família. Então, o seguro ele tem esse papel social muito forte. E o tanto que o seguro transformou da minha vida. Então, quando nós tivemos a opção de montar uma assessoria, e aí eu tinha saído de uma seguradora, eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Todos os meus melhores amigos são corretores de seguros. Eu sempre estive do lado de cá como securitário e eu tenho que arrumar uma forma de continuar nesse mercado e empreender nesse mercado. Tal qual aí veio o Lucas com a ideia, não, temos a questão da assessoria e também capitaneado por outros amigos que indicaram. Então o seguro ele foi realmente a minha tábua de salvação. Né? Para quem tá afogando, o jacaré é toco. O seguro, apesar de ser um jacaré de morder muito, se não fosse ele, eu tinha afogado. Tá certo, obrigado mesmo. Tamo juntos. Então agora vamos falar com outros dois sócios. Vamos falar com o Selmo e com o Júlio. Selmo Vitória e Júlio Murta. Começando aqui pelo Selmo. Selmo, da mesma forma, conta um pouco da sua história de vida, sua história com seguros. O mais interessante, né, de ouvir a história dos sócios da HubSegs é a experiência que vocês têm nesse mercado, mas tenho certeza que está todo mundo querendo conhecer um pouquinho da história de vocês aí. Então, conta um pouco pra gente. Bacana, boa tarde, Rodrigo. Bom, falar do Selmo Júnior aí, eu sou de Crominha, né? Cidade interior de Goiás, crescido aí na roça, criado aí dentro de padaria, filho de padeiro mesmo. E foi aí que eu comecei a ter o contato com vendas, né? Comecei a trabalhar no balcão de panificador, então, desde pequeno, meu pai sempre me ensinou a mexer com o público, como que vende, como tratar o cliente. E aos meus 14, 15 anos, todo o destino de menino do interior é ir para a cidade grande para estudar, né? E assim eu fiz. Fui morar com meu tio. Consequentemente, ele trabalhava em seguradora. E nisso, quando eu comecei a faculdade, com 18 anos, meu tio me arrumou um emprego de office boy em uma corretora de seguros.
Então foi aí que começa meu contato com o seguro, né? Desde cedo. Desde cedo, aos meus 18 anos. E o bacana é que eu gostei muito. E terminava meu serviço ali de entrega dos documentos nas seguradoras, eu pedia para o técnico da corretora me ensinar, para fazer uma cotação, a transmitir. E com isso surgiu uma outra vaga em uma corretora e eu já busquei essa vaga e consegui entrar como técnico, já sabendo as cotações, enfim. E aí fui profissionalizando. Alguns anos depois, eu trabalhando em uma corretora, que é uma multinacional, acabei conhecendo o Wesley. Olha aí. E aí foi meu primeiro contato com ele e graças a Deus, desde então até hoje estamos juntos, né? Eu falo que o Wesley, eu devo muito a minha vida profissional a ele. Desde cedo ele sempre me levou. Ele foi abrir uma filial de uma seguradora em Goiânia, me levou para ser assistente dele. Depois ele saiu, foi para uma outra seguradora, me levou para essa seguradora também. Alguns anos atrás, né, 8 anos atrás, assim que o Wesley e o Lucas abriram a Hub, o Wesley me fez o convite, eles estavam expandindo a Hub para o Centro-Oeste e me fizeram a proposta. Então, e mais uma vez, sempre confiando no Wesley, eu não olhei qualquer dificuldade, né, qualquer desafio, até porque com todo mundo que eu comentava, ninguém deu a bandeira verde, né? Inclusive, foi ao contrário. Pediu para eu pensar, até porque é um mercado difícil, de demais ramos, enfim. Mas, como eu sempre confiei no Wesley, eu tinha certeza que eu não ia me decepcionar. Mais uma vez, foi uma belíssima escolha que eu fiz. Pô, legal. E conta aqui essa diferença, você contou aí na sua história, que você trabalhou com o Wesley algumas vezes e foi assistente dele, né? Trabalhou na equipe dele e agora como sócio. Como que é isso aí? O Wesley, ele é uma pessoa única, né? Desde quando eu fui assistente dele, eu acho que ele nunca me deixou me sentir inferior, né? Ele sempre me tratou de igual para igual. Inclusive me ensinando desde novo também o que eram os grandes riscos, como negociar com o corretor mesmo. E assim, quando ele me fez a proposta, eu lembro que eu tava no apartamento dele em Belo Horizonte e tava ele e o Lucas. Eu achei bacana que ele me fazendo a proposta, olha, agora você vai ser empresário. Sempre querendo empolgar, né? Sim. E o bacana aquele olhar positivo. Aquele olhar positivo do negócio. Aí eu perguntei ao Lucas, né? Mas Lucas, me fala a realidade. Ele, olha, você vai ter 33% de zero. E é isso. Muito bacana, vamos lá, né? Legal. Mas sempre com esse olhar de positividade, otimismo e sangue no olho, né? O que nós sempre tivemos. O que sempre nos uniu foi isso aí. Perfeito. Tem uma coisa que é super interessante aqui que eu acho que você pode compartilhar com a gente, que você tem uma parte da história da sua vida em que você rodou o mundo. Ah, verdade, Rodrigo. Eu estava em uma seguradora e como eu sempre trabalhei com grandes riscos, desde a corretora multinacional que eu trabalhei, depois com o Wesley me ensinando muito sobre grandes riscos, tinha uma outra seguradora que estava com a vaga e eu sei que ia precisar de inglês. Então, como eu não falava nada, eu fiquei muito decepcionado e pedi demissão, vendi meu carro, pedi demissão. Em um mês eu estava na Europa. Olha aí. E fui aprender inglês fora. E o meu projeto, meu plano era para eu ficar 3 meses, né? Mas lá eu comecei a arrumar emprego de garçom. Aí de novo terminava meu turno de garçom e eu ia pro ajudar o sushi man, então aprendi a fazer sushi, arrumei emprego de sushi man também, e com isso eu fui me sustentando lá e acabou que eu fiz um mochilão aí de 1 ano e meio. Opa. E inclusive eu sempre conto que foi uma das coisas que me deu coragem para entrar na Hub, foi justamente isso. Eu falei, cara, eu me viro em qualquer lugar do planeta. Mesmo sem inglês, eu arrumei um emprego de garçom, né? Então, coragem sempre eu tive. Talvez competência não, mas coragem eu sempre tive. Mas anda junto. Depois eu dava o meu jeito, ia resolver. De um jeito ou de outro ia dar certo. Que legal, show de bola. Obrigado por compartilhar. E agora vamos falar com o Júlio Murta.
Conta pra gente, o quarto mosqueteiro aí da HubSegs. Conta um pouco da sua história. Aliás, você tem uma história, já vou adiantando, porque eu conheço um pouquinho, você tem uma história tão grande quanto a dos outros sócios, porque é uma história de gerações na área de seguros, correto? Correto, gerações. Prazerão falar com você, Rodrigo. Prazer duplamente, né? Porque você é nosso sócio na Hub2U e a gente está aqui podendo ter você como host. É um prazer enorme. A minha história, ela é, como você falou, é de gerações, né? Então, ela realmente começou muito tempo atrás. Família toda de seguros, meu pai, minha mãe. Meu pai securitário, minha mãe corretora de seguros. Né? Meu pai foi o que começou a trazer toda a família para a área de seguros. Então, o Julinho, né? Que meu pai também é Júlio Murta, todo mundo chama de Julinho. Né? Até uma curiosidade aqui para todo mundo aqui. Eu não sabia dessa. Todo mundo é o Julinho. E eu via meu pai ali, né, trabalhando com seguros e passando por diversas áreas de seguros, que é até um pouco diferente, que normalmente você não vê ninguém, né? Até o Lucas comentou aqui, falou, cara, a gente normalmente não vê uma pessoa que quando criança fala assim, cara, quando eu cresci eu quero ser o cara da área de seguros. E foi meu caso. Né? Meu caso foi exatamente esse. Então eu com 10 anos de idade, eu já estava lendo condições gerais de seguro de automóvel. Olha aí. Falei, cara, eu quero trabalhar com aquilo, né? Quero trabalhar com seguros, quero fazer isso acontecer também. E a partir dali já comecei a estudar e vendo meu pai, né, ali na seguradora, fazendo a diferença na área de sinistro, depois ele indo para a área comercial, eu falei, cara, eu quero um negócio desse. Só que tem um ponto que é interessante e triste, porque assim, na época dele, era uma época diferente, as seguradoras elas eram muito mais robustas que hoje em questão de investimentos e despesas. Então, dando exemplo aqui, né? Meu pai, quando ele virou diretor da seguradora, ele tinha assistente, tinha motorista, carro, assistente do assistente, tinha garçom. Então, eu, quando menino, indo lá na seguradora, falei, cara, poxa, chegava lá, tinha garçom me servindo, né? Uma estrutura enorme. Falei, cara, quando eu crescer, eu quero fazer isso, né? Sim. E a partir dali, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui trabalhar com seguros de fato mesmo, né, num momento que meu pai saiu da seguradora, aí ele montou uma corretora de seguros e uma assessoria. E ali eu falei, cara, tô junto, eu tinha 14 anos de idade, comecei como office boy, né, como o Wesley cedo. Também, aí começou como office boy, e aí foi começando ali, falei, cara, vou aprender todas as áreas, pegar a base, porque meu pai, ele trouxe muito isso, começar pela base, entender cada etapa do processo realmente ali, o que é ser um office boy. Falei, cara, você vai aprender tudo, ninguém vai te passar a perna. No dia que você estiver lá em cima, você for um office boy, você sabe como é que vai funcionar aquilo. Sim, tem a base, então, né? Como você vai ter a base, como vai fazer, como vai operar, né, no dia a dia, entender toda a gestão. Então, eu comecei como office boy e, incrivelmente, eu conheci o Wesley nessa época, né? Então, hoje tem mais ou menos 30 anos de mercado de seguros, já conheci o Wesley dessa época. Né? Então, o Wesley já estava no mercado, já tinha um tempo. Já tinha um tempo, né? Quando eu conheci ele, eu ia literalmente com a Samsonite atrás, né? Aquela Samsonite, né? Daquela época da Samsonite, e fazer o quê? Protocolar proposta, né? Hoje nem todo mundo que pode estar vendo o podcast entender o que é isso, né? Protocolar a proposta era o quê? Antigamente era tudo no papel. Isso. Então, tanto o corretor tinha que imprimir a proposta, você tinha que ir lá, pegar a assinatura do cliente, levar, protocolar aquilo na seguradora para, de fato, ter cobertura o seguro ali, né? E começava a partir da meia-noite, né? Era como se fosse a transmissão do seguro hoje, né? Que faz tudo de forma digital, só que era tudo realmente de forma manual. Então, o Wesley, né, trabalhava numa seguradora grande na época, e aí eu ia lá fazer protocolar, e a partir dali a gente criou essa amizade aí de anos, que a gente está até hoje. E a partir desse momento dos 14 anos, fui passando por etapas, né, com meu pai, e chegou um certo momento que ele falou, você está pronto, você vai vir para a gestão da assessoria. Então, ele me emancipou com 16 anos de idade. Então, eu falei, cara, agora vai vir uma responsabilidade imensa, né? Que aí já tinha outras pessoas dependendo de mim. Logicamente, sempre assistido ali por ele, né? Com 16 anos. E fui até os 21 anos ali com ele. Já estava com outras operações, outros projetos. Eu tinha um desejo enorme também de trabalhar em seguradoras. Então, passei por corretora da minha mãe, assessoria do meu pai. Falei, cara, eu quero fazer carreira também, quero conhecer como é que é estar do outro lado, né? Como é que é estar nas seguradoras. Então, eu trabalhei em seguradoras tanto de seguros massificados, seguros de benefício,
E aí a última seguradora, falei, cara, falta para mim entender como é que é o seguro corporativo. E aí nessa seguradora, que eu tinha uma vontade imensa, né, de virar diretor, né, ter uma região, e aí eu fui conseguindo também, consegui chegar a esse objetivo de virar diretor regional da Que seguradora, legal. que foi essa última seguradora antes, né, de sair da seguradora. E quando saí da seguradora, quase que de uma forma muito natural, porque aconteceram muitas coisas, né? Quando dessa época até virar o regional, teve momentos assim de dificuldade, né? Porque normalmente a gente fala sempre só os momentos bons, né? Os momentos que foi acontecendo, Sim. virei diretor, mas na época da assessoria teve uma época muito difícil, que as seguradoras estavam encerrando o contrato para trazer a operação para dentro de casa, para ter comerciais próprios, filiais. Então, a partir dali, teve um momento que eu falei, cara, cortaram muito corretores da assessoria e eu tive que tomar uma decisão. A decisão, tive que dar um choque de gestão na assessoria, que nessa época eu estava sozinho, tomando conta da gestão sozinho da assessoria, tinha mais ou menos 19 anos, e aí eu demiti todo mundo. E aí demiti todo mundo, e nessa época, um choque total de gestão mesmo, porque perdi um contrato e tudo, aquela dificuldade imensa, e não estava realmente estava conseguindo ali lidar com a produção, com os problemas, com tudo que estava ali envolvido, sendo uma pessoa só tomando conta de uma operação que já era até uma operação grande. E disso o Wesley me ajudou muito. Literalmente, ele abriu as portas da seguradora enquanto ninguém estava trabalhando. Ele abriu a seguradora para mim aos sábados. Então a gente ia para lá, na época eu fumava bastante, ele também fumava bastante, colocava um copinho ali de água. Café, deve ser. Né, aquele copinho de plástico lá, e Tá. fumando dentro da seguradora e trabalhando, cara. Na época era processo ainda manual, com as propostas, tinha que digitar tudo no sistema. Eu falei, cara, senta aí, vou te ajudar. Então, eu sempre tive uma dívida, eu sempre falei isso com ele. Depois de vários outros momentos, de encontros, congressos, eu falei, cara, um dia eu vou poder te retribuir tudo que você fez por mim. Então, tem todo esse relacionamento construído. E chegou o momento que eu saí da seguradora, né, que eu estava como na corporativo, cuidando da operação de Minas e Centro-Oeste, e o Wesley fez esse convite, Júlio, vem trabalhar comigo, ser sócio. Legal. E aí o Lucas, já conhecia o Lucas, né, o Wesley já tinha, e assim, todo tempo eu falei, cara, a questão para mim aqui, e acho que eles não acreditaram muito, sabe? Falei, cara, a questão para mim não é dinheiro. Realmente eu tenho uma dívida e eu quero estar aqui com vocês e quero fazer essa diferença, somar junto com vocês. Né? Que bacana. O único sócio que eu não conhecia era o Selminho, né? Então, assim, a gente... Inclusive, ô Rodrigo, eu não queria ele na sociedade, Olha tá? aí, tem esse ponto, esse ponto aí de atenção. Foi tenso, Abriu levou o mais ou jogo. menos 2 meses até que o Lucas me ligou e garantiu. Ele falou, olha, pô, deixa ele vir, que ele é bom. Ele vai fazer diferença aqui. Ah, que legal. E hoje, né, somos irmãos. É isso aí. Pô, excelente história. E me conta um pouco mais, Júlio, do que é o esporte na sua vida hoje. Que a gente te acompanha, a gente sabe que hoje você trata o esporte como algo mais, assim, para você, assim, no seu dia a dia, na sua vida. Conta um pouco pra gente. Não tem como eu distanciar esse processo do processo de trabalho. Que foi o Júlio crescendo e o Júlio precisando evoluir no esporte. Na saúde, meu pai adoeceu, estava com câncer, um processo, né, que foi um processo longo, e o médico chegou perto de mim e falou, se você não cuidar da sua saúde, você é o próximo. Né? Na época a gente fumava muito, né, participava de muitos eventos, e aí eu tive que fazer uma mudança. Na época eu estava nessa última seguradora, eu, repentinamente, eu saí do escritório às 8 horas da noite, entrei numa loja de bicicleta e cheguei assim, de terno na loja de bicicleta, falei, cara, eu quero uma bicicleta, comprar uma bicicleta. Aí ele olhou pra mim assim, de terno, falou, não, eu vou ali no shopping, vou comprar uma roupa e vou embora de bicicleta. E foi literalmente assim, Rodrigo, que começou. Foi um start, assim, realmente. Falei, cara, eu tenho que mudar minha vida, né? Tenho que continuar trabalhando muito, mas eu também preciso passar por um processo de cuidar da minha saúde. E aí foi essa transformação. Aí veio a bicicleta, a piscina eu já fazia pouco, mas aí eu voltei para a piscina também, vim
crescendo, crescendo. E o último esporte foi a corrida, que eu nunca gostei de correr, mas eu me coloquei dentro de um desafio, que a gente não faz tudo que a gente gosta. Sim. E aí eu entrei no triatlo, que você acompanha, as pessoas me acompanham hoje fazendo triatlon, e realmente foi uma transformação na minha vida, tanto profissional, com essa questão do esporte, não só a saúde, porque a disciplina, ela traz pra gente muita coisa. Verdade. Tem que acordar cedo, você tem que não fazer só o que você quer, você tem horários, você tem que regrar sua comida, sua alimentação, então isso veio somando e hoje, né, tô fazendo o triatlo e se Deus quiser eu vou levar minha filha também agora para começar também. Então vamos lá. Wesley, conta um pouquinho pra gente aqui. A Hubsegs começou com quantos corretores? A Hubsegs começou em 2017 com 100 corretores, 96 para ser mais exato. E hoje está com quanto? 6.170 e poucos, se eu não me engano, 6.173, 174. E nesse tempo todo, hein, Lucas? O que você acha que mudou na essência da Hubsegs de 97 corretores para a Hubsegs de mais de 6 mil corretores? Cara, eu acho que a primeira coisa que mudou bastante é que a gente teve que se profissionalizar mais, né? A gente teve que ser outro tipo de profissional, porque quando tanto eu, o Wesley, o Júlio, o Selma, a gente veio da área comercial e todos éramos comerciais muito agressivos. Só que quando a gente trabalha dentro de uma multinacional, a gente tem ali o marketing, o RH, o financeiro, a TI, tudo à nossa disposição. Então, realmente, o nosso trabalho seria só vender. De repente, quando a empresa começa a escalar tão rápido, né? E como o Wesley falou, 96 corretores em Belo Horizonte. Hoje a gente atende a nível nacional mais de 6 mil corretores, mais de 38 seguradoras. Porque naquela época eram 96 corretores com uma seguradora. Olha. E foi muito legal porque era uma seguradora que não tinha automóvel e a assessoria sempre foi muito movida a automóvel. O Wesley lembra muito, né? Quando a gente abriu, a gente escutou muito. Poxa, assessoria, mas sem automóvel, vocês não vão sobreviver nem um ano. Olha. Porque a gente escutou bastante isso. Só em Belo Horizonte, 96 corretores, uma seguradora, não tem automóvel, não vai durar. E a gente é meio doido, né, Wesley? A gente falou, cara, não, vai sim. E a gente sempre teve uma expertise técnica muito alta. Tanto eu quanto o Wesley, a gente sempre foi muito estudioso e muito dedicado aí na parte técnica. Então, realmente, a gente tinha um propósito de fazer consultoria para os corretores, né? E, sinceramente, de 100 para 6 mil, o que muda é processo. Hoje, tanto eu, Wesley, Júlio, Selma, a gente tem que ser profissionais gestores mais eficientes, né? Então, a gente deixa de ser aquele comercial, aquele cara que só olha a conta, aquele cara que faz a gestão do pipeline para ser, de fato, gestor. Então, hoje a gente tem como mudança, né? Como amadurecimento aí que faz parte de cada profissional, nós todos estamos tendo que ser novos profissionais para dar os próximos passos que a Hubseg precisa dar. Perfeito. E Wesley, pegando aí, como o Lucas comentou, né? Vocês começaram com 96 corretores e uma seguradora. Conta pra gente um pouco aí quais foram os desafios nesse início de jornada da Hubsegs. Eu acho que o primeiro desafio eram os nossos valores. Implantar algo disruptivo. Pode parecer piegas, às vezes, falar a palavra disruptivo, né? Que agora ficou um slogan. Mas naquela época, todos nós, os quatro, tanto eu quanto o Lucas, o Selma e o Júlio, nós já tínhamos uma certa revolução em relação ao mercado. Que revolução que é essa? O mercado, não obstante ele te conceder TI, marketing, etc., mas se por um lado ele te dava, por outro ele te tolhia. Então, quantas vezes eu ouvi de gestores meus, por que você está atendendo o telefone depois de 18 horas? Você não pode trabalhar depois de 18 porque eu não vou te pagar hora extra. Isso pode dar passivo trabalhista para a empresa. Ah, mas o corretor me ligou, eu preciso atendê-lo, ele está com uma proposta para transmitir. Não, no outro dia você atende. Esse tipo de postura, ela não era muito condizente, porque o relacionamento com o corretor de seguros, ele tem que ser perene, estável, e ele não é medido em horas. Porque no momento em que mais se precisa, é aquele que você tem que dar o braço e estar com o corretor de seguros. Então foi juntando essa cultura de desburocratizar o atendimento como deve ser, que nós queríamos criar uma empresa diferente e criamos uma empresa diferente.
onde nós não queríamos ser concorrentes do atendimento comercial dos accounts das seguradoras, mas a gente deixava claro para o account, onde você não pode ir, eu posso. Eu posso atender depois de 18 horas, eu posso atender via WhatsApp web que o seu sistema não tem, eu posso visitar e eu vou estar o tempo todo na rua. E essa diferença do corretor ver, poxa, eu consigo falar com o Lucas, com o Wesley, com o Júlio, com o Selmo, sábado de manhã, sexta-feira de tarde, eu posso tirar uma dúvida de condição geral, eu posso me abrir com ele, porque ele será imparcial. Isso trouxe realmente um desenvolvimento para a Hub. Legal. E Lucas, pegando o gancho aqui, essa é uma transformação, uma transição que não deve ser simplesmente virar uma chave, né? E voltando assim e reforçando a questão do desafio com essa entrega que vocês estavam fazendo, quando que vocês viram que os corretores começaram a enxergar realmente que vocês estavam trazendo algo diferenciado? Cara, eu acho que desde o início. Desde o início, os 96 que a gente administrava era mais fácil administrar, né? Era eu e o Wesley, poxa, cada um atendia um pouco ali. Então, pra gente, que já atendeu uma grade muito maior, 96 era muito tranquilo. E eu acho que desde o primeiro momento, eles sentiram muito valor no nosso conhecimento técnico. A gente fazia um trabalho extremamente consultivo para o corretor, desde o início. E, pasme, até corretores pequenos, médios e até os grandes, porque às vezes o grande, eu sou especializado nesse ramo, mas o outro eu preciso de vocês. Então a gente realmente tem um domínio técnico sobre vários ramos, né? A gente se aprofundou muito. Então a gente conseguia ajudar eles a escalarem seus negócios, a fazerem desenho de proposta, de cotação, a colocar riscos complexos desde o início. Eu acho que foi muito engrandecedor. Só que o Lucas, o Wesley, o Júlio, o Selmo não são escaláveis. Então não bastava a gente ser muito bom, né? Bastava agora nosso time também ser muito bom. Então por isso que a gente investe muito em treinamento de equipe, porque a gente quer replicar esse conhecimento, replicar esse modelo para todo o time. Então quanto mais a gente foi replicando, até trazendo gente de mercado e replicando, engajando eles no nosso modelo, aí a gente foi escalando cada vez mais. Eu acho que o mercado hoje, a gente tem um grupo que vê a Hub diferente, vê a Hub uma proposta de valor diferente dos concorrentes, sem dúvida nenhuma. E Wesley, aproveitando aqui essa questão desde o início, dessa pegada InsurTech que vocês decidiram trazer para a assessoria de vocês. Olha, existe o conceito, né? Sorte. Papai do céu colocou a mão sobre a nossa cabeça em algum momento de desespero, de choro aí, nosso, né? Principalmente do início lá, eu e o Lucas, que enquanto uns reclamam de algumas situações, outros acabaram por ter um engrandecimento com o fato que foi um pouco ruim, que foi a pandemia. Então, desde que nós nascemos, nós tivemos que aprender a lidar com muito pouco, nós não tínhamos dinheiro para nada realmente na Hub, e nós tomamos a decisão de que o Lucas iria trabalhar da casa dele, que ele estava passando por uma modificação da vida pessoal dele, etc. Eu também teria que trabalhar da minha casa, que eu também estava passando por uma modificação muito grande na minha vida pessoal, e nós não tínhamos dinheiro também nem para alugar um escritório. Quanto mais colocar máquina de café Dolce Gusto ou mármore Carrara. Né? Tá certo. O negócio era bravo. Mas o principal foi que a gente começou por uma necessidade home office. Nós treinamos a nossa equipe para ser home office, para entrega via home office, para entregar o tempo todo, para dar retorno rápido, para aprender a falar não. E quando veio a pandemia, que é importante frisar, foi um momento de grande tristeza para todos os países, para a humanidade, mas durante a pandemia, enquanto várias seguradoras estavam buscando se readequar, nós já sabíamos trabalhar home office. Então, nós crescemos na pandemia, no primeiro ano, mais de 48%, no segundo ano, mais de 40%. Isso foi reiteradas vezes. E enquanto alguns profissionais achavam que estavam de férias forçadas, ou algumas seguradoras estavam tentando rever sistemas para poder acessar o sistema via VPN da casa e etc., nós conseguimos mostrar proximidade dos nossos corretores. Legal. Nós não paramos de viajar, não paramos de atender, e nessa mesma época, Rodrigo, só para fechar
essa questão, nós decidimos, tanto o Lucas quanto o Selmo, o Júlio e eu, que a gente ia sair e ia fazer a Hub se tornar nacional. Então, eu me mudei, eu morei um tempo em Curitiba, depois eu voltei de Curitiba, o Selmo foi para Uberlândia, ele vai saber te explicar com mais detalhes e tal. Depois o Selmo chegou a morar no Rio de Janeiro, o Lucas morou em Curitiba, depois o Lucas se mudou para São Paulo, o Júlio já rodava o interior de Minas todo. Então, o que pode se depreender é que, assim, apesar dos 4, né, a gente ter sido sempre considerado um pouco ponto fora da curva nas seguradoras, nesse sentido, mas a gente sempre teve vontade de fazer o bem e de dar muito certo. E graças a Deus isso foi consolidado na Hub. Legal. E Lucas, pegando o gancho aqui que o Wesley trouxe em relação a que vocês tomaram uma decisão, lógico, teve uma motivação da época, né, que é a questão da pandemia e tudo mais, e de tomar essa decisão de home office. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Wesley. Por quê? Porque pelo fato de vocês não trabalharem fisicamente juntos, pode ter visões aqui complementares em relação a essa questão da HubSegs com a pegada InsurTech. Queria saber de você, sua opinião aí, como foi? Cara, assim, eu acho que é um assunto hoje até polêmico e divide muitas opiniões, né? Mas eu quero deixar claro o seguinte, a HubSegs, ela nasceu em 2017, antes da pandemia, e a gente tinha que fazer uma escolha. Ou a gente contratava uma pessoa de home office, ou a gente pagava um escritório. E a gente tinha um coworking na época. A gente tomou a decisão de contratar mais um colaborador para ajudar a gente. Então a Hub, ela nasceu digital, ela nasceu home office em 2017. A gente já aprendeu e já apanhou bastante com home office desde 2017. Eu tenho uma opinião muito clara sobre esse tema, que é quando o pessoal estava aprendendo como trabalhar na pandemia, e agora, como será, a gente já estava acelerando, já sabia como fazer, e já sabia o que tinha que melhorar, e ainda estamos melhorando muita coisa, mas a minha opinião é muito clara. Eu acho que se a pessoa ela é impostora dentro de casa, ela é impostora no escritório também. Então, eu acho que essa questão, ninguém nunca me deu dados concretos, assim, falando que realmente eu concordo com muita coisa que vários CEOs hoje falam no mercado, que mas o home office é ruim para enraizar cultura no time. O home office ele é ruim para ter o espírito de equipe. Concordo, mas aí a gente faz encontros com o nosso time, pontuais e etc. E também tenta estabelecer isso lá dentro. Tá? Mas a gente tem indicador hoje para tudo, a gente profissionalizou muito. Então, a gente tem OKRs e indicadores praticamente para todas as etapas da jornada que cada colaborador tem que seguir. E realmente a gente escuta feedbacks muito, muito legais do nosso time. Exemplo, cara, eu quero trabalhar da praia. Cara, a pessoa trabalha super bem, a pessoa entrega, é super comprometida. Vou falar não, pra quê? E eu acho que um dos motivos que fez tanto eu, quanto o Wesley, quanto o Selmo, quanto o Júlio sair, eu acho que é o corporativismo, né? É a cobrança por cobrar, é o controle por controlar. Porque uma coisa é você controlar a pessoa, gerir a pessoa para que ela tenha um desempenho melhor. Outra coisa é você querer controlar por controlar, sabe? E hoje a gente vê muito líder aqui que defende o presencial, mas é que é tartaruga em cima do muro. Alguém colocou lá. É um líder que realmente está sendo tóxico com o time está nada engajado e é um efeito placebo. Ele acha que realmente é estar lá, que ele está vendo que realmente a coisa vai de fato gerar resultado. Então, assim, a gente nasceu digital, a gente nasceu otimizando custos, a gente tem home office, coworking por praticamente todas as cidades que a gente atende, né? Sim. E, então, a gente pretende ficar assim por muito tempo digital, porque a gente consegue otimizar custo, a gente consegue contratar mais gente, a gente consegue, de fato, ter um time maior, a gente consegue ter margens de contribuições maiores. Então, é uma estratégia que a gente pretende seguir para os próximos anos. E a gente, pelo menos eu, Wesley, Júlio, Selmo, trabalhamos muito de casa. A gente entende que home office não é para todo mundo, mas a gente entende que quem consegue estar bem nesse modelo vai ficar na HubSegs e vai crescer, como vários que a gente tem hoje. Estão com a gente desde o início, cresceram. Perfeito, show de bola. Wesley, ele tocou num ponto super importante. Cultura. Como é a cultura da HubSegs? Como vocês identificam a cultura da HubSegs? Principalmente porque deu para sentir nas palavras de vocês a questão
de que vocês deixam claro que a equipe HubSegs, ela precisa estar pronta para trabalhar de uma forma no home office, com esse tipo de acompanhamento, com esse tipo de olhar em relação ao cliente, em relação à postura de como ela deve atuar. Conta um pouco mais para a gente aí sobre a cultura da HubSegs. Desde o início, todos nós viemos de uma cultura muito fechada de seguradora, né? E eu era muito questionador. Tive vários gestores maravilhosos, outros que eu não concordava tanto, poderiam ser maravilhosos, mas no meu ponto de vista eu não concordava tanto com a forma de gerir. E quando nós criamos a Hub, nós invertemos um pouco a pirâmide, deixamos um pouco de lado o egocentrismo e invertemos a pirâmide, onde os sócios trabalham para os funcionários. No seguinte sentido, o funcionário ele teve alguma dificuldade para resolver algum problema com a seguradora, passou de 48 horas, ele vai acionar um dos sócios que vai ajudá-lo a resolver. E não o inverso, o sócio bater no funcionário até ele resolver. Não, você tem que resolver, você tem que resolver. Não, eu preciso entender a dificuldade dele, ensiná-lo a resolver a primeira vez, e a cultura de ensinar é muito importante, está muito arraigada dentro da Hub hoje. Então, primeiro, ensinar aquele funcionário. Segundo, entender que todos nós estamos ali para servir principalmente ao corretor de seguros, e o funcionário entender que ele também pode e deve me cobrar para eu ajudá-lo a resolver. Quando o funcionário ele se sente parte, ele se sente que ele também tem, que ele vai ser cuidado, isso modifica muito a cultura da empresa. E o melhor que a gente prega dentro da companhia, comprometimento. Nós temos uma escala, e eu sempre deixo isso muito claro. Olha, você pode ser um gênio, só que disciplina é melhor do que genialidade e comprometimento é melhor do que disciplina. Porque o comprometimento é o comprometimento que você faz e a sua entrega dentro da empresa. Disciplina você pode ter em outros campos, como o Júlio tem disciplina para correr, como o Lucas tem disciplina para saltar de paraquedas, mas eu sei que eles têm muito mais disciplina em entregar como sócios dentro da Hub. E eu tenho a minha disciplina para dar minhas aulas também. Então a disciplina é uma coisa pessoal, o comprometimento é com a empresa. A genialidade é um plus de cada um. Então eu prefiro uma pessoa comprometida mediana do que um gênio descomprometido, que não está do lado, que não vai estar do meu lado na trincheira. Porque na hora que a guerra eclodir, eu não vou precisar de um gênio, eu vou precisar de balas. E se eu não tiver não tiver as balas, eu vou morrer e vou colocar todo o meu batalhão em risco também. E trabalhando em home office, o comprometimento faz toda a diferença. Toda a diferença. Genialidade é bom? Maravilhoso. Se eu puder ter gênios, maravilhoso. Disciplina é bom? Maravilhoso. Principalmente na vida de cada um, tenha disciplina. Agora, melhor do que tudo, compromisso. Se puder ter os três, então, é o melhor dos mundos. Tá certo. Eu acho que acrescentando o que ele falou, a gente, durante muito tempo, a gente construiu uma metodologia. Acho que a gente fez 8 anos esse ano, né? Sim. A gente construiu uma metodologia que a gente já aplicou em vários estados, inclusive cidades que são consideradas cidades bastante difíceis de aceitação de novos mercados, de novos produtos, novos serviços, que são Belo Horizonte e Curitiba. E acho que o colaborador hoje, que segue a nossa metodologia, ele consegue entregar o que a gente pede. Então, isso aí que o Wesley falou, a gente, às vezes, não quer que um gênio, um cara que seja o Ronaldinho, que ele faça só os gols sozinho. Não. A gente quer que todo mundo se dê bem, todo mundo siga a metodologia e vá embora para casa curtir sua família. Entende? Então, a gente pede para os colaboradores na nossa cultura deem duro durante o expediente e também, fora do expediente, vai descansar e vai curtir. Sabe? Essa cultura de trabalhar por trabalhar e de realmente do bagaço da laranja, né? De espremer e deixar a pessoa no burnout. Não, a gente não quer isso aqui dentro. A gente preza realmente que o colaborador tenha mais técnica do que esforço. Quando o cara tem pouca técnica, geralmente ele tem que se esforçar muito, geralmente ele tem que se doar muito, e geralmente o estresse vem disso, o burnout vem disso. Quando ele tem bastante técnica, talvez ele consegue resolver problemas mais complexos com menos esforço. E aí o que a gente pede que eles sigam a metodologia que a gente construiu juntos durante muito tempo, e para que eles entreguem o que tem que entregar e vão para casa curtir sua vida, curtir sua família, que a gente tá aqui para isso. Né? Ah, perfeito. Beleza. É a sinergia do grupo. Tem que haver sinergia no grupo.
nenhum brilhantismo pode ofuscar uma sinergia. Nenhum brilhantismo pode ofuscar amizade. Então, assim, nós todos ali, tanto os sócios que estão sempre à disposição, quanto os funcionários, a gente está sempre aberto a conversar uns com os outros. Isso faz da Hub diferente. Eu sei que tem outras empresas que partiram e começaram também, tiveram uma execução tão forte quanto a nossa nesse sentido. E eu acredito que são essas que vão se perpetuar, que vão reverberar. Porque hoje, mais do que dinheiro, as pessoas buscam reconhecimento e felicidade. Dinheiro é importante? É. Mas reconhecimento e felicidade, você estar bem em algum lugar, você se sentir parte de algum lugar, tem sido muita diferença na vida das pessoas. Tem evitado muito aí Prozac e Venvance na vida das pessoas. Tá certo. Beleza. E eu quero só falar uma coisa, cara. Eu sou um grande defensor do home office. Mas, ao mesmo tempo que a gente defende muito o home office, de verdade, a gente não quer nenhum colaborador pegando o metrô, igual eu vejo a cena de São Paulo aqui, metrô lotado e etc. A gente não quer isso para a vida de nenhum colaborador que tá com a gente. Mas, ao mesmo tempo, a coisa não é solta. A gente tem indicador para tudo e a gente realmente mede o colaborador em todos os indicadores que ele tem que ter de esforço e de resultado. E eu acho que o que a gente quer é que ele entregue de casa e vá depois curtir sua vida. Perfeito. Existem, só para fechar mais uma parte do bloco, e eu acho que isso é importante, quando eu fui gestor em uma seguradora, me foi colocado um paradigma de que os comerciais precisavam visitar. E para eu resolver o paradigma, eu fiz uma brincadeira, dei um tom lúdico para a situação e escondi a cadeira de todos os funcionários que eram comerciais. Eu falei, agora vocês vão trabalhar em pé. Se vocês tiverem que ficar dentro da sucursal, vocês vão trabalhar em pé, ou então vocês vão visitar. E aí isso deu muito certo, lógico, levaram na brincadeira, tal, quando eles entravam, começavam. E dentro da Hub, só fazendo um paradigma, que nós sócios visitamos bastante. Então, o fato de estarmos em casa não quer dizer que você levanta ou vai trabalhar da sua cama e fica ali de pantufa e pijama, trabalhando e respondendo e-mail. Não, a gente visita, a gente faz estratégia, faz planejamento. E os nossos funcionários também, é claro que eles dão movimento no negócio. Existem situações, modelos de empresa que podem ter um pouco mais de sinergia com home office e outros não. Quanto mais madura é a estratégia de uma empresa, a cultura implementada e as pessoas que nelas trabalham, melhor fica também implementar o home office. Eu sou totalmente a favor do home office por modelos, mas para o nosso modelo hoje e da forma, a Hub só é o que é hoje, porque ela começou como home office e por uma situação do destino, a pandemia se obrigou a todos ao home office. Desde o começo como home office, vocês aprenderam também a lidar com isso, né? Quando Demais. vocês dizem, nós temos indicadores, nós temos os nossos colaboradores, eles sabem o que precisam fazer, eles têm essa questão e isso ajuda também, é um aprendizado que foi feito durante A esse gente tempo, construiu uma metodologia para trabalhar com home office. Claro que a gente apanhou no início, claro que a gente no início não sabia muito bem, mas a gente foi aprendendo, foi construindo. E como a gente já trabalhava há muito mais tempo do que os demais players de mercado, porque a gente é home office desde 2017, a pandemia foi 2020, se eu não me engano. Isso. Então a gente já estava ali, quando veio a pandemia, 3 anos trabalhando de home office. E junto com a pandemia veio uma digitalização de processo absurda. Então a gente tinha mais sistema, mais ferramentas e a gente foi descobrindo como implementar elas. E sendo bem honesto, trabalhar presencial não é sinal de produtividade. A gente cansou de ver comercial de seguradora aí, não fazendo nada, sendo totalmente improdutivo durante o dia e ficando até mais tarde para fazer média com o chefe. Cara, a gente não quer isso, a gente quer ser eficiente, a gente quer que o nosso tempo seja cada vez melhor aplicado, melhor investido. Então, a gente quer realmente que o colaborador ele siga a metodologia, ele cumpra os indicadores que a gente pediu e depois ele vai embora para casa curtir a vida dele. Perfeito. Quanto maior a empresa, mais indicadores tem que haver. Eu gosto muito de uma expressão que o Lucas utilizou no início, e a gente precisava de indicadores e tecnologia, e ele falou, olha, hoje a gente tem um Fusca 66, que o para-brisa é muito grande, e a gente vai dirigir nesse Fusca e olhando pelo para-brisa. Mas à medida que a empresa for
crescendo, o para-brisa vai diminuindo e a gente precisa de indicadores. E se Deus quiser, um dia a gente vai estar pilotando um Boeing, que o para-brisa é bem pequenininho e a gente só vai ter indicadores tanto para decolar quanto para pousar. A gente ainda não tá num Boeing, né? Mas a gente já tá voando. Tá no caminho. É isso Tá aí. no caminho. Mas tá já no passamos caminho. do Fusca pro Já avião. passa... Já, isso aí. Já tem A gente mais já tá painel, voando, já já. tem mais indicador. Indicadores. Só- Beleza, isso aí. Júlio, foi muito interessante no bloco passado. O Wesley trouxe que a HubSegs começou com 96 corretores e hoje tem mais de 6 mil. Mas também o Lucas trouxe uma questão super importante, que vocês começaram com uma seguradora e agora são 38? Conta agora pra gente nessa visão que a gente trouxe no bloco passado, falando mais dos corretores, mas essa visão de relacionamento com as seguradoras. Porque é um crescimento enorme de sair de uma seguradora de parceria para 38 seguradoras. É um ponto, acho que primordial para a gente, né? Foi essa virada de chave. Inicialmente, a ideia realmente não era expandir muitas seguradoras, porque sempre teve uma preocupação muito genuína de entregar. Acho que uma parte da nossa cultura se fechar uma parceria com a seguradora, entregar números, entregar as metas, entregar, né, entrega mesmo ali do dia a dia, comercial, técnica, sinistro, tudo. Então foi um ponto de virada pra gente. Chegou um ponto, tá entregando aquela seguradora número 1, né? Tá indo bem. E até que ponto isso ia começar a gerar ciúmes, né? Pô, tá com outro contrato, estão em outras seguradoras. À medida que foi crescendo a operação, isso foi a virada. Acho que foi uma virada muito importante pra gente. Isso foi um desafio? Foi um Júlio? desafio enorme para toda a operação, porque é uma mudança cultural também dentro da empresa, né? Você tem uma entrega ali para uma seguradora, uma metodologia que você já aprendeu, uma forma de trabalhar com aquela seguradora, e que é um pouco o que o Lucas trouxe, né? Ao longo desse tempo foram criando processos. Um processo da HubSegs, como fazer a sua entrega, né? Como nós todos somos oriundos de seguradoras, a gente viu isso também em várias seguradoras, culturas diferentes. Acho que é um ponto muito importante para a gente, que é entender a cultura desse parceiro nosso, como ele opera, o que ele espera da gente, para de fato a gente ir lá fazer aquela entrega. Porque uma coisa que a gente vem descobrindo, né? Você sai de 1 para 38, nem todo mundo está esperando a mesma coisa. Sim, verdade. Nem todo mundo tem a mesma expectativa. Mas nós, na Hub, nós temos a nossa. De crescimento, de entrega do corretor, de crescer a carteira, fazer mix. Então, isso a gente foi criando essa metodologia, né, essa cultura HubSegs de entrega para essas seguradoras. E na medida que a gente foi entregando para cada seguradora, a gente falou, cara, a gente pode ter mais um parceiro. Tanto é que, assim, alguns momentos, algumas seguradoras nos procuraram e a gente teve um momento e falou, cara, não é o momento agora. Né? Olha. Por quê? E vocês despertaram isso nas seguradoras de procurarem a HubSegs, de ter esse caminho da seguradora procurando a Hub? Olha que legal. Que é o começo, né? O começo de uma assessoria ele é muito difícil, que é exatamente o que o Lucas e o Wesley trouxe aqui, que é, poxa, eu tô com uma seguradora, tô com poucos corretores, uma receita baixa, a necessidade, né, de você procurar uma outra seguradora para poder crescer a produção, fazer essa entrega, ela é muito forte, né? No início você está empreendendo. Né? Acho que tanto o Lucas quanto o Wesley e o Selmo, eles tiveram muito cuidado, né? No início, né? Que enquanto eu não estava ainda na operação, de não dar um passo maior do que poderia naquela época. Porque às vezes se desse esse passo, poderia ser um passo que levasse a empresa à falência, porque na medida que você vai colocando outros contratos de seguradora, o que vai acontecendo, teoricamente, e é o que acontece com algumas outras assessorias concorrentes, né? Que a gente já atendeu várias assessorias, é outro ponto que acho que é legal, para não cometer os erros que a gente viu como gestores, né, de seguradoras, como entregar, né? Como abrir mais um contrato e não deixar de entregar para o meu parceiro que já estava comigo. Então, esse foi um ponto realmente crucial de virada para ir trazendo mais parceiros e crescendo a produção, trazendo mais corretores. Aí você vai de 1 para 38. Tem que ter muito processo, tem que ter muita organização dentro da empresa. Você tem que ter toda a jornada do corretor mapeada internamente, né, do início do cadastro até o fim da entrega de um seguro, que é o sinistro, entregar um sinistro bem
bem elaborado lá no final, bem regulado, até a outra jornada. Qual que é a outra jornada? Que é uma coisa que a gente já viu que nem são todas as assessorias que têm isso hoje, que é uma dificuldade enorme, que é entender a jornada da seguradora, entender a jornada que eles esperam da gente. Então, isso também foi o ponto de virada, né? Que é o que eu te falei aqui no início aqui dessa entrega. Então, a gente tem mapeado hoje a entrega, né, de cada seguradora, o que ela espera em cada região, o que a gente tem que fazer para entregar a meta. Então, isso foi realmente um ponto de virada enorme para a gente. Legal. Selmo, tem uma pergunta para você, porque é o seguinte, a gente está falando de 38 seguradores e a gente está falando de um mercado que muda, que está mudando, que está entrando mais tecnologia, que a gente fala de inteligência artificial, a gente está vendo novas seguradoras no mercado, e aí a HubSegs é uma insurtech. Como que vocês veem o relacionamento da HubSegs, agora falando um pouco das novas seguradoras, dessas seguradoras que têm 4, 5, 6 anos e que nasceram também digitais, como a HubSegs nasceu? Então, Rodrigo, até complementando o que o Júlio falou, esse tanto de seguradora, esses 38 contratos, uma das coisas que nós olhamos muito, elas se complementam. Cada seguradora tem um perfil de produto diferente, tem seu guideline, então nós sempre tivemos esse cuidado, né, de não colocar seguradoras que concorrem diretamente entre si, né? Sempre pegando, nós queremos entregar solução para o corretor. Ele manda para a gente a demanda dele e no nosso pool de seguradoras nós vamos entregar uma proposta para ele. Pelo menos uma nós vamos entregar. Então, com isso a gente vai agregando muito valor. Sempre de encontro aí com a HubSegs, aí, por sermos uma insurtech, o que é bacana é que, por último agora, entrou bastante seguradora, né? Bem focada nesse mundo digital, bastante seguradoras do varejo, que o varejo, como tem esse volume muito acelerado, tem que ter tecnologia, porque senão nós não conseguimos entregar. Então, assim, vem muito de encontro mesmo essas últimas seguradoras, essas insurtechs, com o trabalho da HubSegs aí. Legal. Júlio, você sente que o fato da HubSegs ter processos bem definidos, né, de já pensar digital desde sempre, é um diferencial que vocês têm aqui em relação a algumas seguradoras, principalmente como o Selmo trouxe aqui, das novas seguradoras, e até mesmo como uma referência para seguradoras que não têm isso desenvolvido? É surpreendente, na verdade, esse ponto, porque como a gente veio passando por esse processo, esse aprendizado, né, antes de muitas seguradoras, muitas assessorias, a gente vê algumas situações que é o inverso, na verdade. A gente tem mais informação que a própria seguradora. Olha. Sistemas, né, de BI. Então, quando a gente chega, a gente mostra tudo que a gente tem, funil de vendas, toda a parte tecnológica que a gente construiu ao longo desse tempo, é surpreendente, porque tanto o Lucas quanto o Wesley trouxeram no final, né, da questão ali de você ter painéis, né? Você conseguir estar lá dentro do Boeing ali. E é exatamente isso, né? Como fazer isso? Né? Como conseguir mapear isso? Então, esses processos e tecnologias trouxe esse ganho de escala, né? Que é uma frase que eu sempre escutei de novo, que não importa quantos parafusos eu aperto, importa quantos parafusos apertem por mim. Nossa, quando era uma frase que era, na época, onde existia o quê? Era processo para pessoas fazerem, né? Era o que a gente trouxe aqui um pouquinho mais cedo aí, falando, era visita, né? Hoje, eu posso fazer uma live que eu vou ter 100 corretores, vão estar presentes ali, então poderia ser 100 visitas, né? Você tem e-mail marketing, a gente sabe quem abre o e-mail, quem não abre o e-mail. Então, são processos tecnológicos. O WhatsApp, né? Hoje nós temos lá o nosso WhatsApp com a inteligência artificial para poder fazer o atendimento. Então, até hoje ninguém descobriu que não é humano, né? Ninguém descobriu. Ninguém descobriu até hoje que não é um ser humano que está ali, de tão bem feito que foi construído por você. Então, são pontos que todo esse cuidado, né, de trazer soluções que de fato vão agregar, né, na entrega para o corretor, na entrega para a seguradora. Vocês estão escutando falar muito a palavra entrega, porque
é a cultura nossa dentro da Hub de entregar, né, as metas. Então, isso vai somando uma coisa com a outra, de você fazer que esses parafusos vão ser apertados de várias formas hoje. Então, não são só pessoas, mas tudo isso, Rodrigo, eu acho que o ponto crucial é a gente foi fazendo melhorias de processos, né, fazendo que a empresa rodasse, a gente saber trabalhar de forma de home office, saber fazer a coisa toda tá acontecendo sem perder uma coisa muito genuína para mim, que é tudo isso aqui é feito por pessoas. Todo as cadeias da seguradora, corretores, são pessoas. Então, a gente entendeu que tudo isso, na verdade, é para que a gente tenha mais tempo para estar dedicado, fazer relacionamento, ser, de fato, uma empresa focada em vendas. Você está focado em vendas, não é focado atrás dos processos, Sim, atrás da tecnologia. verdade. Isso é um pilar para poder ajudar Sim. no dia a dia com o corretor. Te libera a fazer mais negócios, Libera né? fazer mais negócio. E com isso, a gente conseguiu fazer algo que é diferente, né? Que está lá desde o início da Hub, que é, de fato, ser uma empresa de consultoria. Então, hoje, o corretor, ele entende que dentro da Hub, ele não está sozinho, né? Tem uma equipe por trás, tem processos, áreas específicas, que são coisas que não existem, né? Assessorias atuais, que são equipes, processos. Tem uma área de aeronáutico, tem uma área de property, tem uma área de RC, que são pessoas da Hub que cuidam. O que é o diferencial é que a gente consegue fazer isso com um número mínimo de pessoas, com um cuidado gigantesco, genuíno, com nossos corretores e com as seguradoras por causa dos processos e das tecnologias. Sem elas, Perfeito. nada disso teria acontecido, esse ganho de escala, de sair de 100 para mais de 6 mil corretores, nada disso seria possível, porque a gente não conseguiria entregar. Sim. Né? Hoje a gente está com a equipe aí, se a gente somar todos os colaboradores e os terceiros que trabalham conosco, a gente está indo na casa de 50 pessoas. Para atender 6 mil. Isso. Tem que ter muita tecnologia embarcada para poder fazer, de fato, um relacionamento genuíno com esses corretores. Verdade. Então, verdade. acho que é um ponto realmente Legal. que foi uma mudança realmente para a gente conseguir fazer essa entrega para todos. Legal. E pegando Isso- aqui. Já ia te fazer uma pergunta Não, sobre isso, senhor Não, Cel. inclusive, Ah. como o Júlio fala muito aí, né? Tá falando muito de processo, tecnologia, mas nós não deixamos o relacionamento com o corretor de lado, né? Isso vale lembrar, até porque o que eu vejo muito com essas seguradoras mais novas, nós temos seguradoras hoje aqui na Hub que tem 1 ano de vida. E o corretor fica muito receoso, né, de produzir nessa seguradora. O que eu mais recebo é na hora de fechar o negócio ali. Falou assim, eu tô confiando em você. Se der problema, eu vou atrás de você. E do mesmo jeito com o Júlio, com o Wesley, com o Lucas. Então, eles confiam muito na HubSegs. Então, isso é em credibilidade da empresa. detrimento do nosso relacionamento com o corretor. Perfeito. Então, muitas seguradoras mais novas até nos procuram por conta desse relacionamento. Entendi. Sabe que nós vamos validá-los ali na ponta na hora de fechar o negócio. Não adianta ter preço, não adianta ter um produto bom se não confia mesmo na seguradora. E hoje, essa confiança vem de pessoas. Não importa a marca. É isso aí. Mas confia na pessoa que está ali na frente, Excelente. fechando o negócio. Eu vou pegar um gancho aqui que o Júlio trouxe aqui, falando sobre, assim, nós temos uma equipe que é enxuta, mas uma equipe que atende bem 6 mil corretores. Conta pra gente um pouco esse processo de uma HubSegger, uma pessoa, um colaborador da HubSeg que entra para trabalhar na HubSeg, porque isso tem convicção aqui que deve ser muito bem elaborado, escolhido, para poder chegar e conseguir conduzir os negócios com um time enxuto, mas que gere negócios com esse número grande de corretoras e seguradoras, né? São várias seguradoras. Conta um pouquinho. Então, eu mesmo tomo conta do RH, né? Mas nós temos uma empresa aí que faz todo esse processo de seleção. E minha principal pergunta ali, né, para finalizar, eu vejo o quanto a pessoa é proativa. Até porque, para tomar conta desse tanto de corretor,
em um curto período de tempo ali, na hora, só no horário comercial, a pessoa tem que ser proativa, tem que ser muito objetivo. Então, assim, hoje não dá tempo mais para ficar enrolando, né? Tem que pegar a demanda e desovar ali mesmo. Então, ser muito proativo na hora de buscar a solução. E trazer um ponto até que o Wesley trouxe, ser comprometido, né? Comprometimento, né? Sempre tem. Tem que ser. Então, assim, hoje, dentro da Hub, até o modelo de negócio nosso, de esse tanto de seguradora, é o que eu falei lá no início, como são seguradoras que se complementam, o nosso colaborador ele tem que ter na cabeça, eu preciso arrumar uma solução aqui. Onde? Não sei. Talvez no momento ali não sabe, mas ele vai descobrir. Então, ele precisa, além de ser proativo, ele tem que ser muito objetivo. Tem que ser rápido, já tem que entender muito bem os processos de cada seguradora. Isso é importante que o Júlio falou. Então, nós pegamos ali toda a jornada da seguradora, damos um banho de loja nos nossos colaboradores quando ele entra, para ele entender muito bem ali como que é a seguradora A, B, C. Porque no momento ali, no dia a dia, ele já sabe para onde ele vai, qual caminho ele vai percorrer, para justamente conseguir atender esse tanto de corretor em um curto período de tempo aí. Legal. E conseguir entregar mesmo para ele. Legal. Você trouxe o ponto do treinamento, forte treinamento dos colaboradores para que eles tecnicamente, como até o Lucas também trouxe, tecnicamente tenham o conhecimento necessário para atender bem os corretores. E vocês também cuidam bem dos corretores em relação a treinamento? Como que funciona lá na HubSegs? Na HubSegs, a gente até implementou o Hub Academy, que é focado em treinamento para corretores. O Wesley, professor, eu também sou professor, parei de lecionar agora, mas a gente não para de dar aula, né, dentro da Hub, e a gente criou realmente essa área para treinar os corretores. Porque uma outra forma que a gente viu hoje de conseguir fazer a entrega, né, para os corretores, esse mundo moderno, dinâmico que a gente está atualmente, nem todo mundo tem aquele tempo mais para aquela live 15 horas, aquela live 10 horas. A hora que ele está fazendo o atendimento dele, o corretor fala, cara, eu vou ver esse treinamento na hora que eu posso, no final de semana, à noite. Então hoje a gente tem isso, é como se fosse a nossa Netflix dentro da Hub. On demand. On demand. Então ele vai conseguir assistir, ele vai conseguir se especializar dentro do Hub Academy, que foi muito desenhado para esse corretor. Mas aí o Hub Academy hoje, a ideia é não ser só para o corretor, né? Ser treinamentos também interno, porque da mesma forma que falamos aqui, tem que ter a jornada do corretor, tem que ter a jornada da seguradora, hoje a gente também tem uma preocupação de ter a jornada dos colaboradores. Interessante. Que é o que todo mundo trouxe, né? Essa parte técnica, Sim. que também traz também, desde o início, essa parte cultural, né, da empresa, porque quando entra um novo colaborador, ele é abraçado realmente por todos. Todo colaborador, um ajuda o outro, né? Então, a gente criou essa jornada interna também e criamos ferramentas também de tecnologia internas para isso. Para quê? Para que todo mundo ganhe, né? Então, hoje o nosso colaborador ele tem uma gamificação. Né? Excelente. Ele passa por uma gamificação. Então, se ele... Tem uma jornada ali de onboarding. Uma jornada dele, ganha pontos, tira prêmios. Então, a gente tem essa preocupação genuína com o nosso colaborador, que é a peça-chave da engrenagem, que é o que está ali na frente no dia a dia. Né? É o que o Selmo trouxe aqui, falou, tá ali, tem que entregar, tem que desovar, tem que ir para cima, tem que fazer. Se a gente tem que dar ferramenta, treinamento para eles, abraçá-los de fato como uma família, como a gente é aqui dentro da Hub, a gente trata não como funcionário, como uma família mesmo, uma preocupação genuína com cada um, né? A gente traz vários benefícios para eles. O mais recente agora, a gente trouxe, né, um plano de academias a nível Brasil para todo mundo. Que interessante. Para trazer a corrida para todo mundo, atividade física, né? Para trazer, cada um escolher ali a modalidade que gosta. Porque saiu do trabalho, né, que a gente falou, né, Lucas, o Wesley e o Selmo trouxe essa questão do colaborador. Acho que, cara, a gente tem que cuidar deles não só dentro do horário de trabalho. Terminou o trabalho, poxa, pode fazer uma academia, você pode proporcionar, os funcionários proporcionar ao seu cônjuge com um plano de academia mais acessível para todos. Então, é uma forma, de fato, da gente também abraçar
a nossa família que está ali no nosso lado, na trincheira, como diz o Wesley, né? Perfeito. Dando bala e soltando bala para todo lado para fazer as entregas. Então, acho que a gente tem que ser, de fato, genuíno com eles, não só no horário de trabalho, mas fora do horário de trabalho também. Eu tenho uma pergunta aqui, aliás, 2 perguntas, e eu não vou escolher quem vai responder, vocês vão escolher. Uma fala do passado e a outra vai falar do futuro. Gostaria de saber de vocês o que vocês podem contar de um grande desafio que a HubSegs enfrentou e falar um pouco do futuro, o que vocês enxergam para o futuro da HubSegs. Eu vou de passado. Então tá Até bom. porque a sua cabeça é Os melhor 2 pro primeiros futuro, anos. sócio. Os 2 primeiros anos que comeu o pão que o diabo amassou. Então me deixa aí de passado, você tem uma visão mais visionária de futuro, né? Mas vamos dividir dessa forma. Bom, no início, a dificuldade ela não se resumia ao pouco movimento que nós tínhamos, porque nós queríamos toda vez conquistar mais corretores e trazer mais corretores para operar conosco. Mas era tentar provar para o mercado que nós éramos capazes de fazer uma empresa melhor, mudando processos e melhorando processos. Então, quantas das vezes, e não estou falando num tom de mágoa, muito pelo contrário, agora sim é o momento da gente ter uma leveza de alma e lembrar desses velhos tempos. Nós não batemos na porta de várias seguradoras, não foi uma nem duas, foram 7, 8, 9 seguradoras, e queríamos apresentar o nosso trabalho. Fomos recebidos, mas, infelizmente, o mercado ele não estava preparado para esse movimento, que agora se delineia melhor. Até porque começou com o movimento de interação dos bancos, digitalização dos bancos, e as seguradoras viram que a assessoria, sim, é um futuro. Mas, em 2017, era um árduo trabalho bater na porta. Quantas das vezes conversamos, e as conversas entravam por um ouvido e saíam pelo outro, e nos pegamos, às vezes, desmotivados com algumas situações, mas nos apegávamos à bandeira que nós tínhamos, ou às bandeiras, porque depois nos foram abertas mais 2, e falamos, então nós vamos fazer dessas bandeiras as melhores, porque elas acreditaram em nós. E dessas bandeiras, várias hoje, dessas que nós pegamos no início, elas realmente são citadas hoje como percussoras do trabalho desenvolvido com assessorias. Agora, o futuro, aí... Só pegar um gancho dele, é muito legal essa história, porque eu acho que quando a gente abre um novo contrato, a gente abre para, de fato, crescer, e não para dividir o que a gente já tem. Então, a gente sempre teve uma lealdade gigantesca com todos os nossos parceiros, principalmente com os que abriram as portas para a gente no início, né? Eu acho interessante comentar que, cara, a gente foi sendo procurado cada vez mais que a gente foi expandindo, a gente foi sendo procurado pelas seguradoras para fazer o mesmo trabalho, porque, de fato, as dores das seguradoras eram as mesmas. Poxa, a minha assessoria aqui não está tão preparada tecnicamente, ou então ela é mais focada no nicho de automóvel, não trabalha muito bem nos outros ramos. E a gente foi suprindo essas dores das seguradoras e elas foram procurando a gente. Tivemos várias propostas nefastas, né, de outras seguradoras de, vem cá e migra a produção da seguradora X para Y, né, Wesley? E aí, cara, primeiro que a produção não é nossa, é do corretor, né? Eu acho que é deixar claro isso. E segundo que a gente tem que ter um quê de lealdade aí com esses parceiros, né? A gente tem relações profundas, com relações leais com todas essas seguradoras. Então, acho legal destacar isso, porque é importante deixar claro para elas e deixar claro para os nossos corretores. Uma situação importante. Mas espera aí, nós estamos falando do passado ainda, correto? Correto. Então, beleza, pode falar do passado. Do passado, mais pode falar dos desafios. Tem história, né? O nosso maior orgulho dos 4 sócios, e a gente sempre bate no peito e fala isso com toda seguradora, quando vem nos procurar, é que a gente tem orgulho em poder trazer o passado e falar, olha, nós trabalhamos com essas bandeiras, fiquem à vontade para ligar para essas seguradoras que o nosso nome, ele não está maculado em nenhuma seguradora. Nós nunca trabalhamos com uma seguradora deixando prejuízo. Nunca deixamos prejuízo na seara, na esteira de nenhuma seguradora.
Tivemos, sim, algumas situações de sinistro, sim, mas fizemos questão de honrar aqueles sinistros, porque todos nós somos oriundos do mercado de seguros. E a gente sabe a impotência que fica um gestor de seguradora quando ele toma um sinistro elevado e ele não tem capacidade técnica de honrar aquilo com a produção daquela mesma empresa. Então, hoje nós temos orgulho de falar, onde a Hub passou, não houve prejuízo. Não houve prejuízo em nenhuma bandeira. Então, isso faz parte do nosso passado e desenha um futuro melhor também, acredito eu. Com certeza, concordo totalmente. E aí, Lucas, vamos falar um pouco de futuro agora? Cara, eu acho que o futuro pra gente, quando a gente olha para os próximos 5 anos, 10 anos, planejamento estratégico que a gente tem pela frente, né, é melhorar muito a eficiência de processo, colocar cada vez mais tecnologia para dentro da operação para suportar volume, né? Então acho que a gente está nesse caminho de construção hoje, a gente já está nele há praticamente 1 ano, né? E eu acho que para o futuro a gente quer de fato ser visto pelo mercado, né? A nossa visão é como a melhor assessoria de seguros do mercado brasileiro, com o melhor atendimento. A gente sabe dos desafios, a gente escuta de tudo no mercado. É difícil contratar a gente sabe, mas a gente tem que suprir isso com cada vez mais um onboard melhor de contratação, como o Selmo falou, cada vez mais um onboard, uma jornada de treinamentos cada vez mais estruturada para que ele tenha o conhecimento técnico necessário e esteja num nível técnico acima do próprio corretor que está consultando ele, que já é super necessário. E a gente sabe que hoje as operações manuais, elas são muito despadronizadas, então a gente tem que trazer mais tecnologia. Então, a cada reclamação que a gente escuta, a cada dor, a gente vem pensando em como solucionar elas da melhor maneira possível. Acho que o grande trunfo do empreendedor o empreendedor tem que resolver problema. Então a gente, de fato, vem construindo todo o nosso planejamento, toda a nossa jornada de presente e futuro em cima das dores que o mercado tem. E Perfeito. quanto mais dores a gente vem solucionando desse mercado, mais a gente vai escalando. Então, assim, eu acho que eu não conheço nenhuma assessoria, nenhum dos meus concorrentes hoje que tiveram uma trajetória como a nossa, de em 8 anos expandir para tantos lugares com tantos contratos de seguradoras ativos. Conheço assessorias brilhantes com muitos contratos ativos, mas que não atendem a nível nacional como a gente atende. Não tem uma equipe tão pulverizada quanto a gente tem, não tem a capilaridade que a gente tem, nem o número de corretores que a gente atende. Então, eu acho que é uma trajetória que a gente, de fato, tem que se orgulhar. E a gente só vai conseguir continuar crescendo e escalando se a gente estiver pensando que no futuro a gente vai estar já pronto para trabalhar com essa nova economia que está surgindo aí, com esse novo consumidor que está surgindo, que é a geração Z que está vindo ali, que vai ter hábitos completamente diferentes da liderança que tem hoje, dos consumidores que a gente tem hoje. Então a gente já está pensando nisso, em como lidar com eles e que isso vai mudar, essa transição ela vai ocorrer, ela já está ocorrendo, mas ainda no nosso mercado ela ainda está um pouquinho devagar, mas eu acho que ela já está acontecendo, mas a gente vem se preparando cada vez mais para esse novo consumidor. Legal. E Wesley, pegando o gancho aqui, o ponto que o Lucas trouxe, em relação à mudança do mercado. Uhum. Ele trouxe uma visão super interessante em relação ao consumidor, mas eu queria que você trouxesse, até mesmo como você é um professor, além de um sócio da HubSegs, você é um professor, o que você vê no futuro do mercado segurador aqui no Brasil? Na bem verdade, o corretor ele é peça imprescindível na venda de seguros no Brasil. E a assessoria tem se delineado aí como um grande player e agora cada vez mais as seguradoras se pautarão por boas assessorias. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que o número de assessorias elas tendem a subir agora numa proporção bem grande nos próximos 3 anos. Vai ser um mercado mais competitivo, nós teremos vários securitários tendo que se reinventar, né? E também criar modelos similares e para um atendimento do bom corretor. E nós temos corretores, nós temos mercado para isso. Do ponto de vista do corretor, eu sempre preguei o mercado de seguros em 3 tipos de produto. Produto transacional, produto consultivo e relacional. O produto transacional
quer o produto que não exige muita consultoria e quer o preço por preço, exemplo, seguro viagem, acidentes pessoais, o automóvel acabou se tornando uma commodity junto com o residencial. Esses produtos eles tendem a se resumir à velocidade e preço, porque eles estão num ponto de commodity muito grande. Os produtos consultivos, risco de engenharia, responsabilidade civil geral, transporte empresarial, condominial, eles vão exigir cada vez mais conhecimento técnico dos corretores de seguros, né? Das assessorias também, e uma reinvenção por parte das seguradoras. E o produto relacional, que realmente sustenta o mercado, que tem consultoria e relacionamento. Esse é o último estágio do mercado de seguros. É o top of mind, é o ramo nobre, que é o vida de alta renda, é o plano de saúde, é a previdência privada e é o seguro garantia. Que não basta que eu pregue para o Rodrigo que eu conheça o produto, mas eu preciso ter relacionamento para que o Rodrigo me abra a vida dele, o relacionamento, ou seja, a consultoria e o relacionamento para fazer esse tipo de produto relacional. O corretor de seguros que entender, se desapegar do transacional, começar a trabalhar bem o consultivo e focar no relacional, ele vai ter muito sucesso. Quanto mais rápido ele fizer isso, porque o transacional, que é o batuque do dia a dia, que é o movimento repetitivo, preço e time, a máquina faz melhor do que nós. Ó. E aí, Lucas, o que você acha disso? Eu concordo muito com ela. Eu acho o seguinte, cara. Uma previsão para o futuro. Eu acho que os produtos transacionais, ticket médio menor, baixa consultividade, não precisa ter... são mais simples. O próprio consumidor consegue entender o produto. Eles vão estar muito em uma venda cada vez mais simplificada através de inteligência artificial, através de landing pages, através de internet, através de automações. Então, acho que esse tipo de produto, realmente ele vai cada vez mais ter uma margem maior para o corretor de seguros, mas se ele automatizar o processo. Se ele continuar contratando pessoas para vender produtos transacionais como automóvel e construindo back-office e não tiver automatizado o seu processo, a margem de contribuição dele vai começar a ficar cada vez menor. É um mercado que você trabalha com remunerações cada vez menores, então eu acho que ele não sobrevive. Quando você vai para os produtos de ticket médio maior, né, os produtos mais consultivos, eu acho que a inteligência artificial está longe de alcançar esses produtos ainda. Eu acho que eles vão ainda ser muito transacionados ainda por pessoas, por confiança, por especialistas. Então, eu acho que o papel do especialista de seguros, de ticket médio alto, ele ainda tem bastante tempo aí no mercado. Eu acho que não sei nem se ele vai deixar de existir algum dia. Acho que não, que mercados emergentes como os Estados Unidos já estão muito mais evoluídos em tecnologia, eles continuam existindo. Então, acho que num futuro breve, né? A gente fala de futuro, mas já está acontecendo, né? Sim. Esses produtos de ticket médio alto e consultivos ainda precisam de pessoas, boas pessoas. Mas a galera confunde muito. Não quer dizer que precisa de pessoas que você ainda não pode automatizar boa parte desses processos, né? Eu acho que o consultor ele tem que estar ali para se relacionar. Mas eu acho que a gente vai ver aí pela frente, já está havendo muita automatização para processo de subscrição de riscos, de coleta de dados e insights de dados mais rápidos para que o próprio subscritor consiga tomar decisões mais rápidas, e o próprio vendedor já tem uma velocidade maior para entregar a tua proposta. Mas ainda acho que ainda tem que ter uma revisão, uma curadoria humana, mesmo com os avanços da inteligência artificial, ainda vai precisar dessa parte relacional para vender esses ticket médios maiores. Só um adendo, por tudo isso que nós colocamos, deixar claro que o corretor ele não vai ser alijado do processo. No produto transacional, o fato de utilizarem ferramentas, os corretores utilizarem a ferramenta, isso vai acabar aumentando, diminuindo muito o time e acaba diminuindo também o spread que vai se deixar na parte do
do automóvel, dos acidentes pessoais, do viagem, isso acaba não sendo tão lucrativo para o corretor de seguros. Mas a seguradora não quer tirar o corretor de seguros e não pode alijar o corretor de seguros do processo, porque legalmente ele é o intermediário da operação e a seguradora não quer trazer para si a responsabilidade da venda disso. Então, o corretor de seguros, para ter sucesso, ele vai utilizar a ferramenta de tecnologia para que ele possa vender mais rápido, com mais qualidade, e esse spread possa valer a pena para ele, em detrimento da mão de obra humana. Ponto. Ah, mas Wesley, por que a seguradora não quer ela mesma inventar e vender, fazer o B2C? Porque isso alija o corretor de seguros da questão da venda e traz para a seguradora a parte de prestação de serviço da venda, que é uma responsabilidade muito grande que acaba recaindo sobre ela e ela não quer assumir isso, principalmente no nosso arcabouço jurídico brasileiro. Isso não é muito salutar para a seguradora assumir essa responsabilidade. Então, o corretor de seguros ele não precisa ter medo que ele vai ser alijado do processo, mas ele precisa entender e melhorar a sua eficiência. Esse é o ponto principal. Perfeito, isso aí. Que visão de futuro. Eu acho legal comentar duas coisas sobre isso. O corretor de seguros no novo marco que aí vai vigorar, a intermediação dele não será mais obrigatória, né? E lá fora já não é. E mesmo assim o papel do corretor não deixou de existir. Então eu acredito que contratação de seguros, como o produto ainda é muito complexo, é um contrato, com certeza ninguém vai contratar direto com a seguradora. Eu acho que algumas até tentaram ir direto, depois voltaram, deram uma meia volta e falaram: corretores, vendam meu produto, por favor, é mais fácil com vocês, é melhor com vocês. Então acho importante destacar isso, porque existe essa discussão, alguns corretores ficam ansiosos com o seu futuro, se eles vão sobreviver ou não, se a classe está sendo bem defendida pelos seguradores ou não. Cara, eles são necessários, sempre serão, então acho que não tem que se preocupar com isso. O corretor mas não vai ser alijado. Não vai ser alijado do processo, vai ser alijado. De jeito nenhum. Perfeito. Mas, de fato, é o concorrente dele que souber usar mais ferramentas, que tiver um processo melhor estruturado de vendas, que tiver uma competitividade maior, ele vai ser alijado não pelas seguradoras, não pelo mercado, mas pelos concorrentes. Perfeito. Isso aí, show de bola. Ô Wesley, Me conta. vamos lá. A gente tá aqui batendo um papo e vai ter muita gente que vai ver e muita gente conhece vocês já, né? Do mercado, né? Se a gente for falar do podcast aqui e quando chegar pro mercado, muita gente conhece vocês. Então, pra gente falar agora um pouco menos de seguro rapidamente, conta uma curiosidade do Wesley que ninguém no mercado saiba. Não, tem uma que muita gente do mercado sabe, né? E aconteceu em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu estava viajando, eu assumi uma filial em Campo Grande e eles estavam fazendo uma festa do Sincor e a preocupação era ter uma noiva para entrar, né, para ser a noiva lá da festa junina, porque era um mercado com, sobretudo, homens, né, que estavam à frente. A gente não se orgulha muito disso, graças a Deus agora cada vez mais mulheres atingiram um grau de gestão nas seguradoras e abrilhantaram o nosso mercado. Então até abre-se um parênteses aí para fazer um elogio à entidade A Sou Segura, né? E as várias mulheres que compõem e abrilhantam o nosso mercado. Isso é muito necessário. Naquela época tinham muito poucas. Na bem verdade, que iriam no evento, as duas que tinham não iam no evento porque estavam num congresso e numa votação horrível a votação, porque eu acabei falando muito e todo mundo votou em mim e eu acabei tendo que ser a noiva do evento e entrar numa charrete. Na época, o Miltinho, que era o presidente lá, Milton da JDM, corretora de seguros, fez questão de alugar um vestido de noiva. E eu acho que eu não caibo mais nesse vestido, eu engordei bastante. Temos imagens disso aí? Não! Dá pra colocar aqui a imagem? Não! Dá pra colocar? Não tem. Coitada. Mas não ficou legal. Eu de noiva não fica bom, não. Legal. E você, Lucas? Tem uma curiosidade aí que você pode contar para nós aqui que o mercado não saiba? Curiosidade sobre o Lucas, pode ser algo de fora do mercado mesmo. Eu acho que é muito legal contar, e quando eu conto
é bacana de contar como a gente começou a Hub, né? Naquela época, tava numa multinacional, tinha acabado de passar por 2 fusões e aquisições em menos de 2 anos. E tava no meio de um divórcio, meu casamento não tava legal. E, cara, no mesmo mês que eu divorciei, eu pedi demissão e abri um CNPJ, junto com Wesley. Então, acho que é uma história legal de falar, porque minha mãe faleceu esse ano. Eu lembro que ela olhou pra mim e falou: Cara, meu filho, mas você tem certeza? Você tava num casamento com uma pessoa tão bacana e você tava num emprego tão bacana? Isso era o que os outros viam, né? Percepção. A percepção dos outros, né? E eu não tava feliz, cara. Eu não tava. E uma história muito engraçada é que, assim que eu pedi demissão e já tinha aberto o CNPJ, eu e o Wesley, a gente tava no coworking, né? E um vice-presidente de uma seguradora me ligou na época, fazendo uma oferta para trabalhar, para voltar pro mercado, com um salário até maior do que eu tinha ali na antiga casa. E eu pensei, e olhei pro Wesley e falei: Cara, vamos embora. Eu não aceitei a oferta. E E eu aceitei a oferta pra ele. Eu falei, você não vai? Era muito dinheiro na época, a gente estava quebrado. Aí o cara ligou pra ele e falou, vou te oferecer tanto. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você não vai? Ele, não, nós vamos seguir junto. Eu falei, não, você vai, você pode ir com ele e tal. Ele, não, nós vamos seguir juntos. E até hoje eu falo, caraca, É isso como aí, que ele deu certo. acreditou? Deu certo. Boa É, escolha. não, e não foi Boa difícil fazer a escolha. escolha. Eu acho que assim, eu tava novo, né? Novo, 30 e poucos anos. Eu olhei pra aquela mesma estrada ali e falei, cara, por ali eu já conheço, ali eu já fui, agora eu quero tentar alguma coisa diferente, né? E sabia também que se lá na frente desse algum problema, eu também poderia me recolocar no mercado facilmente. Então, eu não queria deixar de tentar, né? E então, acho que a escolha não foi tão difícil, assim. Eu queria algo novo na minha vida. Quando você tá numa empresa e você olha pro teu líder e fala assim, cara, eu não quero o cargo dele, eu não quero estar ali, eu quero estar em outro lugar, eu acho que já é um momento de você realmente sair, né? Verdade. Então, Isso acho aí. que o empreendedorismo, ele sempre, no fundo, tava no meu coração. Então, não foi difícil fazer essa escolha. Eu Legal. acho que muita coisa foi despertar. Até lembrando dessa história do Lucas, né? E tem um ponto similar entre todos os sócios. A mim não, porque eu acho que o meu tempo dentro de seguradora já tinha acabado e eu não tinha plano B. Só tinha o plano A, que era a Hub. Mas o Lucas teve esse plano B, que ele poderia ter ido para essa seguradora e teria um baita de um sucesso. Ele estava sendo convidado para ir para São Paulo e o inicial dele já era o que a gente não tinha expectativa de ganhar em um ano. Tanto é que eu falei com ele, você não vai? Ele não. E ele acreditou. Depois teve o Selmo, que ele já estava predestinado, coroado para ser gestor de uma filial, de uma seguradora gigantesca também. Não, você já está pronto, já tinha salário, cargo, tudo. Bastava ele ir e ele preferiu aceitar 33% de nada. E por último, o Júlio, quando ele saiu da seguradora, ele recebeu 2 convites. Ele, olha, eu tô pensando, eu tenho mais 2 convites, eu tinha certeza que ele tinha, e a gente conversando uma boa. E eu falei, cara, os caras vão aumentar muito o valor pro Júlio, o Júlio vai acabar não vindo. Tal qual não foi a surpresa, e não é dinheiro. Eu falei, não, mas como assim não é Ele dinheiro? explicou pra gente. Show de bola. Eu quero realmente ir. De tudo isso, eu gosto de lembrar de uma frase de Nietzsche. Aqueles que foram vistos dançando foram chamados de loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Então, escutar a música, às vezes, pode parecer loucura. Você apostar em algo que ainda não está totalmente delineado para as outras pessoas, que é inseguro para as outras pessoas, pode parecer loucura. E os 4 foram vistos como um pouco loucos no início, mas por esse motivo, por acreditar em algo que ainda não estava desenhado. Perfeito. Lucas, deixar um recado para as pessoas que vão assistir o nosso podcast. Cara, eu acho que o principal recado a gente na HubSegs aqui tá trabalhando dia a dia após dia, para trazer os melhores serviços para todos vocês, corretores. Eu acho que é nítido a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de fazer melhor.
a nossa vontade de corrigir processos, corrigir possíveis falhas que podem ocorrer durante qualquer processo. A gente vem se preparando cada vez melhor para ser uma empresa onde ser o queridinho dos corretores de seguros, ser uma empresa onde os corretores se sintam acolhidos, onde eles possam contar com a nossa expertise técnica. Daqui para frente, acho que a gente vai trabalhar cada dia para consolidar a HubSegs como não a maior, mas a melhor assessoria de seguros do Brasil. Sempre tive vontade de falar isso, Rodrigo. Corta na 2 aqui para mim. Não, mas deixar um recado para os corretores de seguros. Todos os meus amigos, meus melhores amigos, professores, o sustento da Hub, a minha família, a minha trajetória de vida, eu devo ao mercado de seguros, aos corretores de seguros, à Escola Nacional de Seguros. E a Hub foi feita para você, corretor. E o sucesso da Hub, ela vem dos corretores que acreditaram em nós, das amizades, que nos ligam até hoje, que nos priorizam nos negócios, que sempre nos deram a oportunidade de mostrar o nosso serviço. Muito obrigado, corretor. Sem demagogia, vocês sabem que quantas das vezes, né, nós passamos aí uma sexta-feira, às vezes negociando até tarde, às vezes um sábado falando de um sinistro, mas tudo valeu a pena e eu tenho muito orgulho de ver corretores que começaram conosco, tendo muito sucesso na carreira, e a gente tem muito orgulho de ter construído a Hub para o corretor de seguros e do corretor de seguros. Obrigado a todos vocês que compõem o nosso mercado de seguros. Estamos juntos. Da mesma forma que a gente fez essa conversa com o Wesley e o Lucas, eu gostaria de fazer a mesma pergunta para vocês. E vocês aí escolham quem irá responder. Primeiro, trazer um ponto de desafio super importante no passado aqui na história da HubSegs e como vai ser o futuro da HubSegs a partir de agora. Bom, vamos lá, deixa que eu falo aí do passado. Um ponto até curioso, Rodrigo, que vale a pena lembrar. No início aí da Hub, acho que já tinha 1 ou 2 anos no máximo aí, estávamos eu e o Lucas e o Wesley aqui em São Paulo, viemos para a reunião com a seguradora. Eu sei que as reuniões não foram tão legais e no final do dia sentamos para tomar um chopp, né? E olhamos um para o outro e falamos, acho que agora acabou. Agora o Wesley cuidava do financeiro, ele olhou a conta e falou, nós temos dinheiro aí para respirar mais 2 meses. Olha. E aí o Lucas, eu acho que eu vou voltar para os Estados Unidos, vou dobrar paraquedas. Eu, como eu tinha feito mochilão, trabalhei de garçom, sushi man, falei assim, eu tô voltando para Europa. Vou ver se eu arrumo emprego lá de sushi man de novo, né, garçom. E o Wesley pro Jonas Veiga. Wesley dá na aula, né? Dá as aulas dele, né? Então, assim, cada um já pensando em alguma coisa, né? Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado desde o princípio aí, né? Então, logo foi surgindo um negócio grande, começou a entrar mais um pouco de dinheiro e aqueles 2 meses hoje tornaram-se 8 anos e que venham mais 8 e 8 aí pela frente. E é super interessante, né? Porque quando você tá no olho do furacão ali, você não consegue enxergar muito longe. E aí agora, depois de 8 anos, fala, aquilo ali... Justamente, a gente respira mais aliviado e vê que era só uma parte do nosso processo, inclusive, né? De crescimento, de sermos resilientes. Assim que eu comentei com os corretores que nós abrimos a Hub, um corretor meu de Goiânia, foi inclusive um grande corretor de Goiânia mesmo, ele falou assim, eu só tenho uma coisa para te falar, não desiste. Olha que legal. E hoje eu lembro ele falando isso e realmente foi nossa resiliência, até porque, acho que não lembro se foi o Wesley ou o Lucas comentou, a maioria das assessorias, a maioria absoluta sempre ganhou dinheiro muito com automóvel, né? E nós viemos na contramão. O início aí era uma seguradora de demais ramos, e grandes riscos, então era muito difícil pra gente. O automóvel você tem todo dia.
O grande risco, não. Então, realmente foi muito desafiador e nós não poderíamos desistir. Vieram as dificuldades, mas permanecemos ali resilientes e hoje a gente olha para trás aí e vê o tanto que foi bom termos sido resilientes, né? Legal. Antes de passar para o Júlio, ainda no Selmo, Selmo, a gente falou agora, você falou, essa história foi, eu não conhecia essa história. Essa história Bacana. do, será que Vamos fechar. será que vamos fechar? É, Mas aí eu queria que você trouxesse, pensasse um pouco e trouxesse o outro lado. Um negócio, não precisa citar nomes nem nada, mas um negócio que foi especial de ter fechado dentro da HubSegs. eu lembro ali no início, nós pegamos uma seguradora, acho que era a nossa segunda seguradora aí, e nós tínhamos o produto do agronegócio, de lavoura, né? E conseguimos um corretor especialista, e eu lembro que nós começamos a negociar, era uma lavoura de cana, e na época tava muito difícil, eu já tava chutando balde, liguei pro Wesley, chateado, né? Assim, cara, vou desistir, chega, não aguento mais isso. Ele, não, Selmo, é muito dinheiro pra gente, fica firme aí. E eu sei que no final, acabamos fechando essa lavoura de cana, que ainda entrou uma receita boa, né? Que dá mais um suspiro pra gente. Verdade. Então, isso foi bem bacana. Teve outro também, acho que é bem bacana lembrar, tinha uma frota de equipamentos cinematográficos de uma grande rede de televisão, inclusive aqui de São Paulo. Então, assim, foi um dos primeiros negócios nossos que foi entrando nos negócios maiores que marcou nossa história, assim. Marca e dá uma sustentação E boa, né? sustenta, dá um alívio e fala, cara, Isso. nós estamos no caminho certo, vamos perseverar. Legal. Obrigado, Selmo. Vai lá, Júlio, vamos falar de futuro agora? Bora falar de futuro. Mas até antes de falar de futuro, até quando a gente pensa em futuro, a gente tem que analisar, né, o ponto que estava, como é que estava o mercado e como é que a gente está pensando aí do futuro. Né? Eu, por experiência, né, aos meus 16 anos, emancipado para tomar conta de uma assessoria, era um modelo completamente diferente. Qual que era o modelo? Era um modelo onde a assessoria ela auxiliava o corretor a fazer o cálculo, porque o corretor ele não tinha computador para fazer o cálculo. Olha, Então, ela ir lá fazer o cálculo, entregar, fazer toda essa parte, então, parte tecnológica, entregar cotação. Tô querendo dizer isso, o porquê disso, né? Pensar nisso lá quando eu tinha meus 16 anos de idade, para esse momento agora, para poder Sim. falar do futuro da Hub, né? As seguradoras, assessorias, os corretores, eles têm que se reinventar, né? Quando eu olho para o futuro da Hub, né, essa Hub lá do início, essa Hub pelos processos até agora, eu tenho certeza absoluta que a gente vai se reinventar novamente, né? Cada ano, a gente até brinca nas nossas convenções anuais, que cada ano a gente é uma empresa completamente diferente, né? De processo, pessoas, crescimento. A gente vem se reinventando, não só dentro da empresa, mas como empresários. Então eu vejo um futuro nosso, a gente fazendo um podcast daqui 8 anos, completamente diferente o modelo de negócio da Hub, sim. porque não dá para parar, né? A gente fala muito, né, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, então eu vejo que isso vai ser um ponto crucial agora, está sendo já, né? Para quem não está se movendo nesse momento para poder transformar, né, a sua empresa e se multiplicar com as inteligências artificiais, vai morrer no caminho. A gente conhece assessorias ainda que estão no passado, vivem o passado, vivem Sim. o modelo que a gente falou aqui várias vezes, que algumas assessorias elas vivem pela produção de automóvel, que é uma produção massificada, que entra, não tem tanta consultoria, não precisa tanto de fato ali da assessoria, e a gente tem o modelo que está vindo das seguradoras. O que é esse modelo diferente? As seguradoras também elas estão se reinventando, né? Por exemplo, a gente tem hoje seguradoras que a gente atende que ela não tem mais a área comercial. Ela eliminou toda a área comercial dela e terceirizou. Terceirizou para quem? Para a As assessoria. assessorias. Né? Então, já é um modelo completamente diferente do E que... é uma tendência, Júlio? Você acha? É uma tendência muito grande. Né? O que a gente vê acontecendo muito, né? Até o Wesley trouxe que cada vez mais pode ter outros profissionais do mercado. Acho que até um ponto que é uma tendência que está acontecendo. Acho que é um outro ponto que a gente pensa para o futuro em vez dessa pessoa ir para o mercado, tentar criar um processo parecido com o da Hub,
nós vamos absorver muitas pessoas de seguradoras, né, que hoje estão trabalhando em diversas áreas, diversos estados, que têm a possibilidade de estar conosco. Então, acho que isso é um ponto que eu vejo muito para o futuro, porque não adianta Júlio, Wesley, Lucas, Selmo, a gente é 4. E tem mais milhares de histórias igual a nossa, de pessoas que trabalham bem, estão ali com um relacionamento com o corretor, Sim. atuaram mais de 20 anos na seguradora, que tem esse relacionamento, tem conhecimento técnico. Então, eu não vejo uma forma diferente de a gente não pensar em absorver essas pessoas. Logicamente que sejam pessoas para somar a família, Claro, né? né? Então, eu vejo uma forma de expansão nossa, de estar em conjunto com esses profissionais. Isso também vai ser interessante para as seguradoras, né? De ter mais hubbers espalhados aí, né, pelo Brasil, fazendo esse atendimento para os corretores. Então, eu vejo que a gente pode se multiplicar não só pela tecnologia no futuro, mas nos multiplicar em braços, pessoas mesmo, para fazer relacionamento. Né? Como falei o tempo todo aqui, a gente é uma empresa de vendas. Sim. E relacionamento, apesar de tudo, comanda muitos negócios, que é o que o Selmo trouxe aqui. Fechou um negócio grande ali. Por quê? Porque tem um relacionamento envolvido, né? Conhece a capacidade técnica das pessoas que estão envolvidas e não só a parte tecnológica. Acho que a nossa tecnologia é um plus. Sim. É um plus, né? E cada vez mais vai ser um plus primordial para não morrer na praia. Para que o relacionamento até fique melhor né, e maior, né? Porque você libera com algumas coisas para dar foco em relacionamento. Liberar para estar lá na ponta com o nosso parceiro, né, que é o corretor de seguros, e cada vez está muito mais próximo dele. É exatamente isso. Pô, perfeito, perfeito. Beleza. Selmo, tem uma pergunta aqui que a gente está fazendo, porque esse podcast vai ser visto por todo o mercado, e não só pelo mercado, né? A gente sabe que é um assunto super interessante a gente trazer aqui. Esse é o primeiro Hubcast, teremos mais, com certeza. Então, te conhecendo mais um pouco, traz pra gente aí uma curiosidade do Selmo que ninguém conhece. Bom, vamos lá, uma curiosidade do Selmo. Acho que tem uma boa, até falando aí do momento da Hub lá atrás, que nós pensamos em fechar as portas. E aos meus 18 anos, como meu pai tinha panificadora, padaria na época, né? Quando eu mudei para Goiânia para estudar, e antes de arrumar um emprego no mercado de seguros, eu abri uma padaria com a tia minha. E foi minha primeira falência, né? Primeira experiência. A primeira experiência como empresário que não deu muito certo. Sim. Então, eu acho que com tudo isso acaba somando experiências, né? Para fazer diferente e fazer dar certo na próxima vez. Perfeito. E quer deixar um recado para quem está vendo a gente? Só agradecer mesmo aos nossos corretores, né? Às seguradoras, aos nossos colaboradores, principalmente, aos meus sócios, inclusive, né? Que não estaria aqui se não fossem eles. Então, e que nós só estamos começando. Excelente, excelente. Vai lá, Júlio. E você? Conta uma curiosidade pra gente aí do Júlio que ninguém conhece. Tem um ponto que eu não falei muito, não falo muito. Nem sei se os meninos sabem disso, que é realmente uma curiosidade. Foi um ponto para mim muito difícil. Eu comentei aqui a questão de demitir todo mundo. O Wesley tá ali do meu lado, ali, eu emancipado, tomando conta da assessoria como empresário lá de 16 anos. Então, ali por volta dos 18, 19, aconteceu esse momento que eu tive que fazer essa virada. Só que nesse ponto tinha um outro negócio muito importante na minha vida, que foi o nascimento da minha filha. Então foi exatamente nessa loucura ali, né, de empresa ter que demitir uma filha. Então foi um ponto assim muito difícil para mim, né, que é delicado, né? Delicado, né? Você fala, cara, a empresa está passando uma dificuldade imensa, eu vou ter que eu vou fazer, né? Iniciando uma faculdade, com a empresa em dificuldade e uma filha chegando, né? Então, essa é uma curiosidade que o pessoal não sabe, foi um ponto de virada para mim como ser humano mesmo, que falei, cara, eu vou ter que trabalhar por mim e por ela agora, de uma forma muito especial, vou me dedicar a tudo que eu puder, contra tudo e contra todos, né? Eu falei, cara, vou
me dedicar a ser o melhor profissional que eu posso ser da minha área, estudar, fazer faculdade. Então foi onde eu terminei administração, depois fiz ciências contábeis, depois fiz gestão de pessoas, fui me especializando em seguros, até chegar a dar aula também. Mas isso tudo foi uma motivação muito genuína, muito forte dentro de mim. Eu tava, cara, eu tenho outro ser humano que depende de mim agora, não é só eu, não é só o Júlio Murta, mais o Julinho aqui que tá sozinho nesse mundo. Eu falei, cara, eu preciso me desdobrar e fazer o negócio acontecer. Que história bacana. Obrigado por compartilhar aqui. Você sabia, senhor? Não. Ah, que Pior legal. não. Olha que legal. Obrigado mesmo, tá, Júlio? E um recado para quem estiver nos assistindo aí. Acho que o recado, acho que o mais importante, para pensando no futuro ainda, é que esse mercado brasileiro nosso, ele é uma criança ainda perto do mercado internacional, né? Acho que a gente tem oportunidades aqui dentro do nosso Brasil gigantescas e acho que a gente tem que ter um olhar diferente, né? É um olhar de ajudar tanto as empresas quanto as pessoas, né? A gente tem um papel fundamental de proteger de fato, né, essas pessoas de forma genuína, né? Não só ali no seguro de pessoal do dia a dia dela. Sim. Então, o mercado, como eu falei, ele vai se transformando também. Hoje, a gente tem risco cibernético. Então, quantas empresas não precisam da proteção do risco cibernético? Né? A gente está lá, a gente treina o corretor, né? É um produto que tem a necessidade, o cliente tem necessidade, faltam pessoas para chegar até as empresas. Então, assim, acho que tem um papel fundamental. Acho Tem que essa visão de consultoria, né? Essa visão de realmente uma consultoria, uma análise do risco do seu cliente, da sua pessoa jurídica, pessoa física. Então, acho que é um recado que eu gostaria de deixar, que a gente está só começando, né, realmente, de fato, porque assim, tem tantos produtos que irão vir, né? Você pensa no mundo de robótica, robô, que vai ter seguro, drone, que a gente faz seguro hoje. Então, realmente uma visão, assim, um recado para o futuro. E, logicamente, a gente não pode deixar de agradecer o momento até aqui, que quem faz isso tudo acontecer para a gente é o nosso parceiro corretor de seguros, é as seguradoras e, principalmente, é as pessoas que estão ao nosso lado, né, construindo isso tudo com a gente. Então, acho que essa questão das pessoas, a gente está falando aqui, a empresa é uma seguradora, é uma corretora, a nossa empresa, se a gente pegar de fato, no final da história toda, no final do dia, o Júlio está ligando para alguém para poder ter o melhor custo-benefício naquela seguradora. A gente precisa ter relacionamento lá, precisa ter o corretor do nosso lado, precisa que o nosso funcionário entregue melhor. Então não tem como não falar obrigado a todos que estão envolvidos. E acho que a mensagem minha muito mais para o futuro, agradecer o passado e falar, vamos embora junto. Tem muita coisa para a gente poder construir juntos. Acho que essa é a palavra, juntos. E aí, gostou do papo? E esse é só o primeiro Hubcast. Muito legal, não foi? Eu sou o Rodrigo Victor, da Hub2U, e estou com eles juntos em uma jornada super bacana também, que vocês vão ter a possibilidade de conhecer. Então, muito obrigado pelo tempo. Não deixe de seguir a gente no YouTube, no Spotify, e até a próxima. Muito obrigado.